Boa noite, aldeia. Eu sou Tita Jaques e hoje estamos num programa especialíssimo. Primeiro que trazemos o nosso amado Pai Cristiano. E o Pai Cristiano tem uma trajetória muito conhecida por muitos. Mas ele, além de Pai de Santo, é professor. Ele coordenava parte do programa Herança Afro. Ele é pai de santo, professor, ele era apresentador e ele, além de tudo, ele carrega a bandeira da Mãe Oxum e em razão disso o coração dele é gigante. E eu gostaria que vocês conhecessem e olhassem para ele com os olhos de amor que eu também olho, para que vocês saibam que grande ser humano é e para que vocês usufruam de uma gotícula do conhecimento dele nessa noite e que se inspirem nesse ser humano e nesse religioso que ele é. Boa noite, Pai Cristiano. Obrigado por aceitar nosso convite. Boa noite, Tita. Primeiramente quero agradecer, o convite, a hospitalidade e também me desculpar porque eu fui acho que dos primeiros a ser convidado, mas realmente o tempo não dava para a gente chegar. A gente tem muitas coisas nas escolas, as minhas escolas não são escolas da cidade, né? São escolas do campo, onde a gente é professor, psicólogo, médico, doutor, enfermeiro, pai, mãe e tudo que a gente possa imaginar para nossos alunos. Então realmente estava difícil de chegar. Mas fico contente de estar aqui contigo e vamos lá para as suas perguntas. Pai, eu conheço assim, superficialmente a sua trajetória e a sua vida e a sua rotina. E já acho que 24 horas são poucas para fazer tudo que o senhor faz. Então eu gostaria que o senhor nos contasse assim, início, meio e continuação da sua trajetória na nação, na Umbanda e na Quimbanda. Bom, eu toda a vida fui filho da mãe Célia da Oxum Pandá, né? E comecei com 12 anos de idade, né? Mas eu venho a trajetória de Umbanda na época da minha avó, ainda da minha casa. Nascido na Umbanda, né? Mas só que naquela Umbanda, onde todo mundo é branco, né? Onde todos com um respeito muito grande. Na época da minha avó, falar como nós falamos hoje religiosamente era complicado, porque a avó não tinha entrada, a não ser nos momentos certos, nas horas certas. E eu era criança e me deparei com toda aquela Umbanda tradicional e também fui fazendo as minhas obrigações nessa Umbanda tradicional. Deixa eu fazer uma pergunta. O senhor sabia diferenciar o que era família religiosa para família carnal quando era filho da sua avó, quando era uma família só? Não, claro que nem não. Nem eu. A gente era tudo uma coisa só, era a avó, né, e a mãe também, a minha mãe também trabalhava na Umbanda. E né? tio e tia. Tios, tias, né, outras pessoas que chegavam até a minha avó. A minha avó foi uma grande curandeira, né? Muita gente chegou ali. Eu tenho lá em casa um quadro do cacique Cucuri, que era a entidade dela, pintada por uma pessoa que veio da Espanha para se curar com ela. Nossa! Né? Está lá no terreiro para quem quiser chegar e olhar. E eu tive essa caminhada com essa avó. E eu, a partir desse momento, comecei a entender e a me preocupar um pouco mais com o Umbanda. Eu sempre posso dizer que eu sempre fui uma pessoa inteligente, um menino inteligente na época, e eu queria saber, queria perguntar, mas a avó não nos dava essa entrada, né? A avó não tinha essa conexão de explicar. Mas o tempo foi indo, nesse tempo eu perco a mãe, que era a minha base, né, para tudo dentro da casa para um filho. Ao perder a mãe, eu acabei, então, nós já estávamos, né, nós conhecíamos a mãe Célia, porque a minha irmã teve uma doença de pele, que foi a mãe que curou, né, e a minha mãe andou por todos os batuqueiros possíveis na época, por todos os médicos possíveis, e quem curou a minha irmã, que é a Soraya de Oxalá, que, né, está um pouco afastada da religião, quem curou a Soraya foi a mãe Célia. E a partir daí a gente começou uma amizade, eu era uma criança, eu ia para a sessão igual, eu frequentava a assistência, e quando a mãe acabou falecendo, a mãe faleceu em outubro, e o dia 8 de dezembro sempre é a festa da nação da mãe, sempre é a festa da vasilha da mãe. E eu vim para a festa da vasilha da mãe como assistente, e no meio do batuque, a mãe Oxum me chamou e disse para mim, daqui o senhor não vai sair mais.
Ai, que lindo! Acolhido, como Muito de verdade. acolhido, muito acolhido. Ela chegou, eu sei descrever a roupa que a mãe estava, né, o axó que a mãe estava. A mãe estava com a roupa toda de paetê, dourado, e estava com a bebê da Oxum, enfim, todas aquelas coisas que são, né, características da mãe Oxum. Era a única festa grande do ano, como é na minha casa. A gente só tem uma festa na São Gejo, na Godo, para o ano, né, grande, assim, da extrema importância. E eu estava nessa festa, eu estava aquelas gente, da mãe, aqueles filhos, depois vieram ser meus irmãos da Argentina, do Uruguai, enfim, de todos os lados possíveis, porque a mãe hoje tem 60 anos praticamente de religião, né, com quase 85 anos de idade. Não sei, não tenho conhecimento da idade da mãe. E aí eu me deparei com aquele momento, e aí então eu peguei, bom, aqui então é o meu lugar, eu vou continuar daqui para frente. Consequentemente, na outra semana eu fui lá, então eu já queria, eu com essa idade que estava curioso, fácil, né, de entender, fácil de entender, vi que aquilo que estavam me falando naquele momento, aquele orixá, não era uma coisa qualquer, mesmo sendo um menino de 12 para 13 anos, não era uma coisa qualquer, nenhum orixá no meio de batuque de sei lá, 200 pessoas, não sei quanto tinha naquela dia, ia catar aquele menino de 12 anos para dizer aquilo que ela me disse para mim. Se não fosse imã. Se não fosse imã. Consequentemente, cheguei, fui para lá, conversei com a mãe na outra semana, a mãe lavou a cabeça para dar Umbanda, a gente foi tomando essa iniciação, né, porque a gente tem que ser iniciado no momento, e daí para frente eu fui jogar, consequentemente era da Oxum também, então aí fechou ela e fui nesses longos desse tempo aprendendo com ela tudo aquilo que a gente podia aprender. Numa nação muito rígida, porque a mãe nunca foi uma mãe fácil de tratar, sempre foi muito rígida. A gente, todos nós iniciados, nós não tínhamos vez, né? A gente ficava quieto, só observava e escutava. E eu acho que foi uma proposta boa da época, né? E eu faço isso até hoje com meus filhos. Sim, mas isso que eu ia perguntar, o senhor não acha que isso foi extremamente importante na sua formação de caráter, de valores, para que hoje o senhor seja o profissional que o senhor é, claro que sim, o pai de santo que o senhor é? Essa rigidez não te facilitou de ver só o único caminho e era o reto? Na verdade, a mãe sempre foi muito rígida, mas a gente tinha aquela possibilidade no momento de conversar com ela. Mas no momento, assim, religiosamente, naquele momento religião, né? Naquele momento ritualístico, cada um no seu quadrado. Né? E ninguém ousava passar o quadrado de ninguém, porque a mãe tinha aquela situação, ela era a mãe, depois nós tínhamos os filhos prontos, né? Aí vinham os filhos prontos, toda a hierarquia, cuidados, os filhos de gurido, depois os filhos de iniciados e os que não tinham nada, que estavam recém começando lá, né? Os iaôs, enfim, como a gente queira falar na matriz africana. Então nós éramos assim, a gente observava, né? Observava muito tudo aquilo ali, porque realmente nas obrigações, na parte ritual, quem botava a mão eram os prontos. E eu pensava comigo assim, digo assim, mas um dia eu quero ser também pronto, porque eu quero meter as mãos também. Porque quanto mais novo, menos preguiçoso, né? Menos preguiçoso. Se fosse uma pessoa com 30 anos, assim, deixa que façam por mim. E a gente queria fazer, a gente queria participar, e nem tudo a gente podia participar. Então, vários segredos que tem da religião, vários, né, momentos religiosos que a gente queria estar ali, a gente acabava não sendo abortada a missão, mas cada um no seu quadrado, respeitando sempre, como até hoje, né? Eu sou um filho que chego na casa dela, bato a cabeça para a mãe Oxum, bato a cabeça para ela, tudo aquilo que a gente muitas vezes ainda não se vê mais nas casas dela. Não, eu não vejo mais. Esse dia eu vi uma reportagem do pai de santo de Oxalá, senhor já com seus 90 anos, ele dizendo, e o que é verdade, assim, hoje os filhos não querem nem mais tomar bênção dos pais. Né? Não são capazes de bênção, pai, aquela coisa toda. E né? quando a gente cumprimenta, é um soco no meio disso. Uma eu coisa usei para aparelho, né? via cortada. Uma assim, coisa complicada. Mas a gente lá em casa, eu sempre tento ter aquele, né? Já não sou tão rígido com os meus filhos, né? Não sou de estar gritando, não sou mas sempre mantendo a ordem da situação. Deixa eu perguntar, eu tenho uma curiosidade para ver se eu não sou louca. Me diz uma coisa, depois que o senhor foi pro lado de orixá e depois que o senhor começou a praticar a Umbanda também, junto já com o Pai de Santo, não ocorreu com o senhor
de o senhor ter desvendado um conhecimento que o senhor adquiriu lá quando criança, assim, o senhor era automatizado pela sua avó muitos conhecimentos de Umbanda, porque serve essa erva, a defumação tal hora, isso e tal, a ritualística toda e alguns segredos de Umbanda que a gente como criança a gente não percebe que a gente está absorvendo. Aí passa o tempo, aí o seu caboclo manda o senhor fazer isso, tal coisa, o senhor acaba rindo, nossa, eu fiz isso com a minha avó. Claro que sim, claro que sim. É incrível, né? Trabalhos e cruzamentos com fita, que era uma coisa que a gente não sabia nem para que era aquela fita naquela época, né? Que faziam. A gente tem isso hoje ainda. A gente faz aqui na nossa casa. Né? A gente tem isso aí. Na verdade, eu fico preocupado, porque eu acho que a Umbanda também está se perdendo, né? A Umbanda tem muito poucas casas que puxam o ritual, né, para a Umbanda, mas a minha casa, quando eu existir, a Umbanda vai estar sempre em pé, porque eu fui criado umbandista. Né? Depois que eu me fiz batuqueiro, para depois me fazer quimbandeiro. Sou grato a qualquer uma das linhas, né? Sou sempre prestativo, estou sempre tentando... Cumpridor e tentando compreender, porque a gente não nasce sabendo e nunca vai saber tudo. Né? Não é porque tu és pai de santo, não é porque tu és liberado, que tu sabe, não sabe. Né? No momento tu precisa do teu búzio, tu precisa de uma orientação do outro pai, como já fiz para vários pais, já perguntei, porque eu não sou uma pessoa de índole oponente. Né? Ou talvez por ser professor e sabe que a aquisição do conhecimento é contínua. É contínua, é verdade. E o senhor foi recorrer. Eu recorro sim, e os pais que vão me assistir sabem disso, né? Se eu tenho dúvida, eu não me importo em recorrer o pai tal, que ou a bom, mãe né? tal. Porque o senhor não é mergulhado na vaidade ao ponto de estragar a vida de alguém sem recorrer. Sem eu prefiro pecar pela quantidade de conhecimento que pela omissão do conhecimento, que é muito pior. É muito difícil, né? É muito difícil, eu sempre estou dizendo isso lá na minha casa, uma coisa que a gente tem que ter cuidado é mexer com a vida das pessoas e com a cabeça das pessoas. Né? Os iniciados que chegam ali, geralmente as pessoas chegam por uma palavra, né? Chegam muitos pelo desespero, e às vezes tu vai fazer uma coisa que realmente não sabe fazer, ou que realmente naquele momento não está te dando conta como é que tem que fazer. Eu sou muito grato à minha mãe Oxum, porque eu sempre fui de ouvir muito, né? E eu sempre procuro aquilo que eu realmente não sei, eu digo que não sei, e vou procurar, e vou tentar resolver, vou tentar melhorar, vou atrás dos outros pais, como já fui vários pais de santo, olha, me explica como é que eu faço assim, como é que eu faço assado, porque eu tenho muito medo, não é de fazer a quantidade, mas de fazer a qualidade. É verdade. Eu muito me socorri na sua casa, me socorri várias vezes na parte umbanda, também na parte de devoção, sempre fui muito acolhida, sempre me comporto como da própria família, sempre acho que faço parte do sangue dos filhos do Oxum, porque eu fui recebida em momentos cruciais, em momentos em que o mundo fechou a porta para mim, em um momento que eu estava com as duas mãos no pescoço e eu não tinha para onde correr. Não só fui escorraçada, abandonada, maltratada, etc., mas eu também me perdi de mim. E lá eu me encontrei várias vezes. Então eu acho que a minha sensatez e a minha lucidez correram para lá e eu tive que ir para lá encontrá-las novamente. Claro que sim. Então conte para eles quando são seus dias de ritual de Umbanda, para quem sabe se alguém mais, além de mim, tenha se perdido de si mesmo, tenha duvidado da sua religiosidade, tenha duvidado das suas verdades, se encontre na casa da Mãe Oxum. Na verdade, hoje a gente não tem o ritual, a gente tem o ritual semanal, mas não tem num dia certo, porque na verdade eu trabalho das 5 às 10 da noite. Então é muito tempo trabalhando e aí eu tenho que optar por alguns dias. Mas geralmente hoje a gente tem o glorioso Face e o Insta, né? A gente tem hoje os meios de comunicação mais fáceis, né? Os audiovisuais mais fáceis de trabalhar. Então sempre está lá no meu Face, está sempre lá no meu Insta, nos meus stories, o dia do terreiro, o que vai ser, que momento vai ser, por que vai ser, sempre está lá. Né? Mas geralmente o Umbanda é nas terças ou quinta, né? Geralmente esse dia. E o povo de Exu nas sextas-feiras, que é o que eu bato quando eu faço o ritual de Exu. E a nação é sábado, porque não tem como fazer nação outro dia, porque a gente trabalha outro dia muito cedo e a nação se estende bastante, né?
Então a gente tem que ter esse Não cuidado. tem como sair cedo, como a gente diz, não, mas eu vou um pouquinho lá no ritual de Exu e deu. Não tem como sair cedo. É desrespeito com os demais orixás, né? E a gente, e para quem gasta, e para quem sabe o que é ritual, né, a gente gasta para ter um ritual. A gente não faz um ritual de santo do nada. Então a gente gasta, então a gente quer que as pessoas compartilhem, que as pessoas saiam da casa da mãe confraternizadas, né, e acolhidas, porque no momento que tu come um axé, no momento que tu faz aquele ritual, né, de comer, de tomar a guarapa, o enfio, o atã, o enfio que for, o xirê, enfim, o que for, tudo aquilo que tu fizer dentro da religião, dentro do xirê, do orixá, seja o orixá que for, tu está sendo abraçado por aquele orixá naquele momento. E a dedicação dos filhos, né? Em tirar do próprio bolso para comprar a fruta, para fazer o atã, para comprar a pipoca, para comprar o que for necessário, vela. E as pessoas hoje em dia, elas não estão enxergando essa questão financeira, elas estão enxergando a saia da armação, estão enxergando a maquiagem. Os achós maravilhosos, caríssimos. Né? Mas aí tu vai sei lá, eu ouvi esses dias que o Felipe de Oxalá estava falando mal de uma sessão que ele tocou aí, de uma festa de Quimbanda que ele tocou, que o Pai de Santo alugou um salão, que alugou uma banda de pagode, que alugou um homem que fazia drink, mas na hora de botar comida não tinha uma colherada de boia pra ninguém. Pois é complicado. É estranho, né? Porque religião é pão do corpo e da alma, né? As duas coisas. A gente tem que funcionar as duas coisas. Eu sempre estou dizendo, né? E chegando aqui ao mestre Caveirinha, como eu tenho maneira de me referir a ele, né? Eu me refiro meu mestre para mim, né? Talvez para os outros não seja, talvez para alguém mais seja, e sei lá. Mas o mestre Caveirinha sempre está dizendo, eu não aceito de ir no Aquimba e no outro dia não ter o que comer, o que beber os filhos, né? É verdade, ele fica bravo. E ele fala bravo. E todo mundo já aprendeu a lição. Eu inclusive entendi do começo ao fim. Olha, é para ter, não é para esbanjar e exibir-se. Mas é para ter hoje e sempre e assim, amanhã. E sempre a minha casa é assim. Sabe que eu sempre tive, graças a Deus, Tita, eu sempre tive a noção dos axés de não gastar quantidade, sabe? Eu hoje não faço bolos enormes, né? Não faço bolos que fiquem sobrando lá o resto da semana. Tá? Eu faço tudo aquilo que eu sei que vai ser consumido para o momento. Então, eu não faço... Se bem que o seu povo é gigante, né? É gigante, não tem pouca gente. Não tem pouca gente, mas eu digo assim, eu sempre faço para que dê realmente para as pessoas, né, que estão no terreno e para as pessoas que chegam. E tu sabes muito bem que na festa do Caveirinha eu não convido, por exemplo, ninguém mais. Todo mundo sabe que o 1º de novembro é a festa do Pai Caveirinha, então... Desculpa eu me interromper, mas na festa do Ogum também não precisa, né? Não! O Pai Ogum da Serrania... Não. Puxa, as festas grandes da minha casa, todos sabem como são, né? A festa do Pai Ogum geralmente é em cima do 23 de abril, naquela semana, do Pai Ogum, geralmente naqueles dias, né? Ele sempre me cobra o dia 23, mas nem sempre dá, porque como eu tenho filhos fora, eu preciso que esses filhos cheguem, e são filhos, né, são filhos de Ogum. Que querem cumprir, que querem estar junto. Tem filhos de longe, né, que querem estar perto da gente, então a gente precisa sempre colocar Agora há pouco, na reinauguração da sua casa, eu levei o João Miguel, porque eu disse pra ele assim, ó, tu quer ver uma sessão de Umbanda lotada como se fosse Exu, vou te levar. A gente chegou meia hora antes e não tinha espaço para entrar. Não tinha espaço no pátio todo e nem dentro da casa. E é incrível, porque sessão de Umbanda geralmente não puxa ninguém. Não puxa. Mas tinha bastante gente realmente. Tava super lotado. Bastante gente. Então eu sempre faço assim. Então são 3 datas importantes, né? A festa do Pai Ogum, né? Lá em abril. Depois eu sempre bato para a mãe o dia 11 de outubro, que é o dia da festa da mãe, que é o dia da vasilha da minha mãe, né? Esse ano a mãe está fazendo 29 anos de vasilha. E vamos lá, se Deus quiser vai dar tudo certo para bater, né? Eu tive uns acontecimentos aí para resolver. 29! Né? Mas vai para 29 anos de vasilha, mãe Oxum. E depois, no dia 1º de novembro, o Pai Caveirinha e a Maria Bolão fazendo 28 anos de vasilha também. Eu me aprontei no ano num povo e depois no outro ano já dei comida e me aprontei no outro povo também. E seguimos essa trajetória meio que junto aí, a Umbanda, o Batuque e o povo de Exu. Tá, eu quero que o senhor diga palavras de esperança agora. Sabe por quê? Porque o senhor está dizendo bem claro que é íntegro com o seu corpo mediúnico, que o senhor conhece bem os seus afazeres e seus compromissos,
e que o senhor também trabalha. Só que assim, pessoal, ele também teve tempo de preparo para isso, ou seja, ele fez faculdade, ele estudou, ele também teve que fazer dever de casa, também teve TCC, também teve um monte de compromissos que qualquer um tenha e que hoje em dia estão usando como desculpa para não assumir os compromissos de terreiro. Então, pai, diga para o povo que o senhor sabe que o tempo é apertado, mas que dá. E que isso não é desculpa quando a gente quer. Quando eu cheguei na casa da mãe para ser iniciado, eu estava saindo do ensino fundamental para o ensino médio para fazer magistério. Porque eu já tinha na minha cabeça que eu queria ser professor, não tinha outra escolha a mais. A minha ideia sempre foi ensinar as pessoas de uma certa forma. Mas eu sempre fui muito estudioso, inclusive para a matriz africana eu sempre fui muito estudioso. Eu estudo muito, apesar de eu tenho livros por metade lá que não consigo terminar para publicá-los. Eu sou muito estudioso, eu conheço muitas coisas da lei do Umbanda. Mas você acha que isso se deve porque o senhor entrou cedo para a religião e porque quando a gente adquire aquela fé infantil, que é o que eu digo, não infantil de imatura, mas infantil de início da vida. E assim, quando a gente aprende a língua portuguesa, aprende que carne é bom, aprende que bolo é bom, que doce isso, que doce aquilo. E a gente aprende que todas essas coisas são boas. Então a gente sempre vai ter aquela visão ingênua. Aquele amor sem duvidar. Aquela coisa sem contextualizar. Assim, não importa, a Preto Velho é linda. Não importa, o Preto Velho é maravilhoso. Não importa, o africano é muito, muito meu companheiro. E quando as pessoas entram mais velhas, as pessoas elas têm aquele medo, aquele receio de serem enganadas, de serem iludidas, etc. E a gente, quando a gente entrou, a gente não tinha esse medo. Eu acredito, Tita, que na verdade tudo que tu vais fazer, pelo menos eu penso assim, né? Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que ter uma coisa chamada responsabilidade. A responsabilidade a gente traz de berço. É como educação, a gente traz de berço, a gente não vai para se educar na escola, embora isso é que os pais fazem hoje, né? Os pais transferiram a educação da casa para as escolas. Bom, mas isso é outro tema para outro momento. Outro momento, verdade. Mas, assim, mas eu sempre tentei, né, ter essa responsabilidade. Então, o que eu fazia? Eu já tinha aquele conhecimento de Umbanda, né? Aos 7 anos de idade, eu já tinha me liberado na Umbanda e eu fiz toda a Umbanda de novo, quando eu fui para a mãe. Porque eu tinha feito fazer as obrigações, aquela coisa de Umbanda, as ervas, enfim, aquela coisa, porque a minha Umbanda não vai sangue, a minha Umbanda não vai axé, a minha Umbanda é ervas e bebidas, é essa Umbanda que eu faço, e essa Umbanda que eu aprendi com a avó, né? E então, é dessa forma que eu trabalho. E aí eu concomitava, por exemplo, eu fazia o quê? Eu estudava, né? Fazia toda a minha formação de professor, mas sempre estava no terreiro. Eu tive 16 anos na casa da mãe. Dos 16 anos que eu tive na casa da mãe, eu nunca faltei um terreiro, a não ser quando eu tive hepatite. E assim mesmo não faltava. Eu ia, não podia trabalhar, porque eu estava doente, né? E aí, mas eu ia para assistir igual, e estava sempre por lá. Mas nós tínhamos outra coisa boa nesse aprendizado também, Tita. Nós tínhamos, por exemplo, assim, lá na mãe, nós tínhamos, por exemplo, segunda-feira nós tínhamos sessão. Na quarta nós tínhamos doutrina. E na sexta nós tínhamos sessão de novo. Então nós passávamos 3 dias na sessão. Né? Hoje, tu não fala no WhatsApp que chegue na sessão, as pessoas não vão no teu terreiro. Espera que tu primeiro, né, tu fale pelo WhatsApp o que tem no terreiro. Nós não tinha essa necessidade. Nós sabíamos que às 7, 8 horas da noite, 8 horas e pouco da noite, na segunda-feira, começava o terreiro. A minha avó era um pouquinho mais puxado, assim, no sentido de dar opção para as pessoas. A avó fazia estudo do evangelho na segunda-feira, terça ela fazia caboclo, quinta ela fazia preto velho e 2 sábados no mês ela fazia doutrina no terreiro sobre nós tivemos muito isso aí, a gente teve muita doutrina, né? A gente teve muita. Então a gente aprendia. E o que não se aprendia se pesquisava, enfim, aquela coisa toda. E eu, com o meu dom de professor, eu sempre estou pesquisando. Sempre uma coisa que eu acho interessante, eu vou lá, né? Dou uma pesquisada, tento procurar se existe no livro, se existe. Tá, mas é que pra mim eu acho que o mais difícil pra ti do que pra quem não é professor, ser pai de santo. Sabe por quê, pai? Porque o senhor já tem o dom de ensinar. Então o professor tem que pegar aquele ser que não foi moldado de personalidade em casa e dar valores para ele. Olha, não posso chegar ao teu caráter, mas eu vou te dar conselho sobre isso, sobre aquilo, sobre aquele outro. Aí vem o teu lado pai de santo.
que contrapõe trazendo valores morais. É concomitante, é o que eu estou dizendo, é concomitante. Então a gente, né, tem aqueles valores, mas eu sempre também, Tita, tento preservar esse meu lado nas escolas. Né? O meu lado pai de santo é para os meus filhos, para minha casa, quem quer me aprovar, me aprovar na minha casa, nos meus telefones, nos meus contatos, mas na minha casa é religião. Eu não jogo búzio, é difícil, eu não jogo búzio por internet, eu jogo búzio cara a cara, né? Eu faço as coisas dentro do terreiro. Então eu separo. Mas a empatia, a solidariedade, o carinho, isso aí não tem como bloquear. Não tem como bloquear, mas a parte ritual, sabe? A parte umbanda, quimbanda e batuque, eu faço tudo no terreiro. Então assim, não adianta chegar na escola e dizer, eu quero falar contigo. Não. Tá aqui no telefone, depois que você sair da escola, tu vai lá e conversa, a gente tem que conversar, tem que você entender, ou tu vai em casa, enfim, qualquer coisa pode acontecer. Eu separo bem a minha vida profissional da minha vida religiosa. Embora, como eu te digo, concomitante, a empatia, o respeito, o amor, a dignidade, o caráter que a gente tem que ter, isso a gente não pode separar. Não tem como. Não tem como. Isso é em todo momento. Bom, isso aí como ser humano é todo momento, né? Eu acho que o caráter é uma coisa que tu tens que ter sempre. Porque a gente sabe que não muda, né? A gente tem que ter essa caráter. Muda-se a personalidade, mas não o caráter. Verdade. Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu enxergo a sua casa como família, extensão da minha família religiosa, né? Porque além do senhor, eu fiz grandes amizades e fui acolhida por um colo super carinhoso que é o da mãe Eva. A mãe Eva no Xalá, ela é um ser humano gigante, além do corpo dela. E tanto que eu sou madrinha da neta dela, da minha amiga Luciele, né? Da minha filha, da minha amiga Luciele, da Bela. E no batizado, que era em casa, o João Miguel, meu filho, foi representando o padrinho da Bela. Então isso eu acho que é uma constatação de família delas, que a gente vai se formando pela religiosidade, é presente que a família nos dá. Eu acredito que a gente entra num lado bem interessante aí, que é o lado de Oxum, né? A Oxum, ela está para isso. A mãe talvez não seja todas, né? Mas a mãe Oxum, eu sempre estou dizendo, há muito tempo, Tita, no Batuque, teve uma mãe de santo que hoje não está mais conosco, que era muito querida comigo, que eu amava e amo, que era a mãe Tita de Oiá. Mãe Tina de Oiá, né? Da mãe moça. Que eu sempre estou dizendo que são as pessoas que eu gosto muito e entre todos os outros pais que eu tenho por aí, que eu sei que me respeitam e eu os respeito, né? Mas um dia diz a Tina para mim assim, Cristiano, no Batuque, a tua casa é uma casa de confirmação, aprende isso, rapaz. E aquilo ficou na minha cabeça por muito tempo e eu acho que a minha casa é uma casa de confirmação mesmo, assim, de pessoas que às vezes pessoas que chegam ali com um pouco de perdidas na situação e tentam se ajeitar. Eu sei que a mãe Oxum não é o Cristiano, né? Que ela é, que talvez os valores que ela prega ali dentro para os filhos que estão ali, como qualquer outra casa, né? A gente contar naquela casa, a gente tem que amar a casa. Eu toda a vida amei a casa da mãe, sempre amei a mãe, né? Sempre tive aquele respeito por ela, e é isso que eu faço em casa. Então a gente tem que ter esse amor. E eu acredito que a Oxum faz isso aí ali, né? A Oxum faz isso aí ali, e consequentemente depois a Oxum, porque na verdade é assim, Tita, a minha casa foi aberta para o Parugu da Serrania. Minha casa não era casa de batuque. Como a minha da aldeia, chegou. A minha casa é uma casa aberta para o Parugu. Eu abri a minha casa com 18 anos. Eu abri minha casa. Que puxado isso, né? Sim. Nossa Senhora. Eu abri muito cedo a casa porque eu me formei e eu não conseguia trabalhar, e um dia o pai da Serrania da mãe, que também é da Serrania, o pai chegou numa festa, disse pra mim, assim, uma festa dele, tá terminando a festa, ele me puxou assim, meu filho, esse ano, tal dia, tal hora, tal momento, eu abro uma casa pra ti, tem que seja uma peça, pra te trabalhar um pouco, senão tu não vai conseguir evoluir mais nada. Aí eu deixei passar, aquilo pra mim, como eu era um guri de 18 anos, queria aproveitar outras coisas. A gente pode, né? Eu deixei passar, entrou por um vídeo, saiu pelo outro, né? E eu fiquei mais praticamente um ano naquela situação perdida, aquela coisa toda, e ele na festa de novo me repetiu a mesma coisa. Tal dia e tal hora, a sua casa aberta. Vamos abrir a sua casa para lei de Umbanda. E foi o que eu fiz. Então a casa do pai é do Pai Ogum. Depois do Pai Ogum, eu pedi para ele, né, que a dona Eva, que é a filha mais velha, né, disse para a dona Eva, pergunta para o Pai Ogum se dá para abrir o batuque, aí eu vou me organizar para barar, para enfim, aquelas outras coisas que tinha que fazer, fundamentação. E depois pergunta a questão do Exu, aquela coisa toda.
Então hoje eles caminham tudo junto, cada um na sua lei, no seu respeito, mas a casa é do pai. Então eu sempre digo, e eles sabem, os outros todos sabem que a casa é dele. Então eles sempre nunca passam a linha 2, principalmente o povo de Exu. Porque a gente vai tendo, né? A gente vai tendo aquela. A gente vai, talvez, as pessoas vão se conhecendo nas entidades da gente. Né, você conhecendo. Até o limite onde podem ir. Né? E as pessoas que chegam ali em casa, elas sabem o limite que tem com a mãe Oxum, elas sabem o limite que tem com o pai Ogum, o limite que tem com o pai Caveirinha, o limite que tem com a Maria Mulambo, que sabe que não é uma das pombaginhas mais fáceis. Né? Não é. Mas assim, mas eu acho que está tudo uma evolução muito grande, aquilo foi mantendo uma evolução grande, né? Então assim, eu sei, né, que tem gente que é apaixonado pela mãe Oxum, né, que vai ali, espera o dia de batuque para estar com a mãe. A festa do pai Ogum não é indiscutível, não tem o que falar, sempre, como tu mesmo dizendo... É uma procissão, na verdade. É uma procissão, sempre tem bastante gente, graças a Deus, né? E a gente trabalha para que as pessoas vão para lá, para compartilhar conosco. E depois as festas do Exu e do Exu Caveirinha e da Maria Mulambo são festas distintas, não são no mesmo dia, mas quem chega ali, eu sei que são bem acolhidos, e tudo dentro do respeito, tudo dentro daquilo que realmente a gente propõe numa casa de religião. Sabe, eu queria lhe dizer que a gente não escolhe a quem a gente recorre, muitas vezes é instintivo, né? Então eu tava passando por um problema esses dias e eu vim assim de vela para os meus Exus e tal, eu conversei com eles aqui. Quando eu vejo, eu tô jogando as embalagens fora das velas antigas, cantando o ponto da Somulambo. E comecei a dar risada no meio do terreiro, viu? A gente tem amiga pra isso. Aí eu disse, José, quem vai me responder? Vou voltar, acendi uma vela para ela. Obrigado, senhora, por me dar essa resposta aí. Isso aí cantando e rindo. E eu parecia meio maluca rindo, sozinha no meio do pátio de noite, né? Mas a gente vai aprendendo também muita coisa. Tudo a gente aprende, né? Eu sempre tive uma resistência grande com a Maria Mulambo, né? Tanto é que eu não saio com ela para as festas. Né? O único lugar que ela já chegou foi algumas festas assim bem específicas, que eu sei que as pessoas que vão receber ela ali... E vão receber com amor, vão receber com amor, com respeito, sabendo do jeito que ela é. E não estou dizendo aqui que ela é a melhor pombagira do mundo, não é isso. Né? Eu tenho respeito por ela, e basta. Né? Eu tenho respeito por ela. Mas eu tive sempre muita dificuldade, né? Com o Caveirinha também é a mesma coisa. Eu tive aquela dificuldade de comer essas coisas, né? Ele era muito na dele, muito tranquilo. Hoje ele está um pouquinho mais, talvez, evoluído, ou se é para ser assim, sei lá. Mas o senhor que se acostumou mais com a gente vai se acostumando também com as entidades, vai se acostumando com esse passar do tempo. E claro, todo esse tempo que já estamos chegando aí praticamente os dois, né? Há 30 anos de Maria. 3 décadas, né? E eu já com 33, 34 anos de Umbanda, da casa da mãe, sei lá, a gente vai se perdendo no caminho. Mas as coisas vão funcionando, então a gente vai também, e eu acredito também que os orixás vão ser, os orixás, os caboclos e os exus, eles vão se aperfeiçoando na vida da gente também. Né? Eles vão junto com a gente vai entendendo eles e eles nos entendendo. Para crescermos. Para crescer, entendendo nossos anseios, nossos desesperos, nossos amores, né? nossos devaneios, nossas crenças, nossa humanidade. Nossa humanidade, nossa desumanidade. Né? E por isso que a gente chega no momento que... Por que a gente, né, bate cabeça? A gente não bate cabeça só pedindo bênção, a gente bate cabeça pedindo bênção, pedindo perdão. Misericórdia. Só a única palavra que eu conheço quando bate cabeça é ser errante, né? A gente é ser errante. A gente vai para um bar, a gente toma um trago, toma outro, faz isso, fala demais. Fala demais. Então a gente precisa ter aquele momento também. E é uma coisa que eu faço muito na minha casa. Agora eu tenho feito pelo tempo, mas eu costumava. E costumo, o dia que eu não tô legal, eu vou para lá, fecho a casa, eu fico lá dentro, bato a cabeça para a mãe, e faço penitência, como a gente dizia antigamente, faço penitência, pergunto o porquê, qual é o problema, qual é o que está acontecendo. Então, aquela ladainha que a gente tem que ter com nossos caboclos, orixá e exu, tem que ser sempre. A gente tem que ter essa afinidade para que eles entendam a gente e a gente vai entendendo eles também. Para que seja íntimo, né? Seja íntimo. Tem que ser íntimo. Tem que ser, porque a religião é espiritual. Eles precisam nos entender. Né? E a gente entender, claro que a gente é muito mais. Pai, mas eu acho que está surgindo essa nova religiosidade meio tecnológica. Tem gente que é totalmente contra, eu só acho que só é mal utilizada, mas
os antigos, meio que com problema de interpretação de texto, estão fazendo nascer uma lenda, o mito do sacerdote super-herói, desumanizando a gente. Ou seja, eles dizem o seguinte: pai de santo que não tem mulher, não pode, os filhos de santo todos vão ser solteiros. Pai de santo que não tem um emprego rico, um carro do ano, todos os filhos serão pobres. Pai de santo que sai tomar cerveja, não tem respeito e credibilidade. Pai de santo que não tem o palácio com chão de mármore, não vale nada. Então tá tirando a nossa humanidade, porque se o senhor tiver dinheiro suficiente para escolher entre fazer um pós e botar um chão novo no terreiro, o senhor vai escolher fazer o pós porque o senhor sabe que vai lhe dar um degrau a mais e amanhã ou depois você vai botar o chão no terreiro. Porque essas escolhas que eles acham que a gente tem que ter desumanizam a gente. Tu sabe, Tita, que tu me conheces há tempo e quem vai na minha casa e realmente gosta de mim, porque também não sou, eu sou bem da Oxum, assim, né? Eu sempre estou dizendo que assim como eu amo, eu odeio. Né? E quem é da Oxum sabe que a gente é assim, né? Mas quem vai na minha casa sabe que são sempre bem recebidos, mas minha casa é uma casa que não tem mistério, né? E eu não faço essa situação, eu vivo a minha vida também, eu tenho um momento, meu momento religioso, mas eu vivo a minha vida. Eu vivo o meu tempo de viver, de ir para uma festa, de ir para um baile, de ir para um bar, de ir para qualquer lado, porque eu preciso. Como dizem os cavalos, os pretos velhos, o cavalinho tem que viver. A gente tem que viver também. Claro que eu sei que antigamente muitos pais, os mais antigos que nós, da nossa geração, muito meus tataravô de santo, meu bisavô de santo, talvez vivessem, e a minha avó de santo, talvez vivessem muito mais para casa de religião do que para até porque não tinham recursos de diversão, não tinha recursos, né? Mas também tinha outra coisa assim, né? Eu sempre tentei, e aqui não estou para fazer, né? Não estou para fazer deboche de ninguém, cada um viva como quer, né? E cada um viva no seu axé como tiver que ser. Eu não consigo entender, eu sei que tem a conversa aí, né? As pessoas conversam, as pessoas têm do axé rico, do axé pobre, do axé... Eu acho axé de pobreza. Axé de pobreza, né? Para mim, axé é axé. Não existe axé de pobreza. Não é que não exista. Talvez tu estás na mão errada naquele momento. Ou talvez o nome que tu tá dando é errado para coisa. O nome tá dando errado para coisa. Ou talvez tu fez a iniciação e não era para ti. Ou talvez não tá escrito para ti ser milionário. Não é para ti, sabe? Eu nunca tive nada disso aí. Os meus axé não tem nada que não seja normal, não tem nenhum axé de prata, não tem nenhum axé disso, daquele outro, nem de ouro, nem de nada. O Xangô do povo, Exu do dinheiro, dinheiro. Até tenho. Mas isso que eles são... Né? Mas não é uma coisa de idolatração, até porque eu não vivo da religião. Né? E eu chego naquela situação que eu sempre estou dizendo, eu não estou aqui dizendo que as pessoas não possam viver. Cada um faça da sua vida como queira. E acho que tem pais muito bem de vida da religião, sim. Mas eu nunca optei isso para mim porque eu optava outra profissão que não fosse religiosa. Né? Que não fosse religiosa. Talvez eu tivesse vivido a religião, talvez eu tivesse uma casa que é um palácio, enfim, aquela coisa. Mas não tenho, não quero. Quem conhece a casa minha sabe que a minha casa é uma casa normal, uma casa comum, uma casa de madeira, com cada um no seu lugarzinho. Mas é assim que eu gosto. É assim que eu me sinto bem. E os meus filhos, talvez os que chegam ali, que estão ali comigo, também se sentem bem dessa forma. O que não se sente bem, também não vai ficar ali. E não tem problema. Não tem problema. Né? Eu sempre estou dizendo, não querem ficar, não fiquem, não tem problema nenhum. Porque a identificação tem que arrepiar a pele. Independente seja 3 pisos ou um piso só. Não importa. Né? Nós tivemos grandes pais de santo em Santana do Livramento que tinham as casinhas pequenas, a casinha do Bará pequena, a outra casinha pequena ali, e eram os pais de santo. Meu pai enche a boca para dizer do Cafuru, que a casa dele era pequenininha, todo mundo era apaixonado por ele, que era inverno, que ele fazia os batuques, a pessoa ia pra rua, pra calçada. Eu sempre estou falando do Pai Jesus do Bará, o conhecimento que o Pai Jesus do Bará tinha, conhecimento da mãe moça aqui com a casa, que nunca foi uma casa, não foi uma casa de ouros. Como é que tinha conhecimento? Mãe chata, né? São pessoas que eu conheci toda essa gente, né? na minha trajetória. Eu conversei com essas pessoas.
Eu não estou aqui falando bobagem, eu conversei. Que vi uma foto, que nem eu só vi foto. Eu conversei, eu conheci o Pai Jesus, eu me sentei com ele para conversar, me sentei com a mãe moça, me sentei com a mãe chata, então a gente conhece. Assim como hoje eu me sento contigo também para aprender. É isso, então a gente vai vendo que a religião não é bem o que as pessoas botam na cabeça para achar, eu sou o melhor, eu sou o pior. Não existe. Existem momentos maravilhosos, existem momentos piores na nossa vida. Cada um tem o seu axé, cada um tem o seu livro. E cada um tem o seu conhecimento. Claro, se tu vai chegar na minha casa, o meu conhecimento é aquele meu. Se tu quiser chegar ali e ficar do jeito que eu sei fazer, beleza. Se não for assim, mas assim não dá, pai, assim não é o que eu quero. Bom, então minha filha, a porta está ali. Não tem solução, né? Não tem porque tu estás numa casa que não é aquilo para ti, ou que tu não queiras. Sim, é como estar ruim de estômago e ir no otorrino no neurologista. Né? Só, eu sempre digo para os meus filhos, saiam, não tem problema, mas nunca digo que eu não ajudei. E não abandone, conversem. Não, nunca digo que eu não ajudei, eu sempre ajudei da minha jeito, da minha forma. Agora, se deu certo, ou se não deu, ou se não é o teu merecimento, não adianta. Eu sempre digo, a gente tem na lei da religião merecimento. Quando esse merecimento não vier, tu pode querer fazer o ouro e não vai ter solução. Eu sou da Oxum, não sou rico, vivo trabalhando, trabalho muito para ter as coisas, mas estou bem, assim me sinto feliz, mas todos os dias na minha casa eu tenho a minha comida, a minha fartura, os meus filhos a mesma coisa, então alguma coisa funciona. Com tudo que temos, serão melhores as coisas que vivemos. Ainda gostaria de mais uma coisa. Pai, tem coisas que são inexplicáveis e que eu nem sei se o senhor sabe que o senhor dá isso para as pessoas. Além da sua casa ser uma casa extremamente segura, é uma casa que ela transmite a mim, eu não sei se aos demais, a sensação de renovação. Muitas vezes eu entro lá, mesmo tendo a minha casa de religião, mesmo tendo meu pai de religião, eu entro lá e assim, quase com a bateria da mente acabando, do corpo acabando, bato a cabeça no seu congá, já levanto chorando. Eu sou chorona, não tem nada a ver, a não ser a devoção com a Mãe Oxum, não tem nada a ver com a Mãe Oxum, mas sou extremamente chorona. E eu entro lá, bato a cabeça e já me levanto chorando. Aí dá aquela respiradinha, eu posso enfiar as crianças na frente dos meus filhos, né? E eu resgato. E é essa a palavra. Eu me resgato lá dentro. E eu não sei se é por muito tempo, eu não sei se é por um ritmo, eu não sei se é porque eu me encontro na gira, eu não sei se é porque eu já ouvi uma filha minha dizendo que a Dona Sete chega lá na tua casa, senta nos pés do teu Exu e diz, ai, graças a Deus eu diabo, hoje eu posso ser só uma pombageira. Então, se ela tem um Exu abre a boca e diz um negócio desse, é porque ela conseguiu traduzir o que eu sinto dentro da sua casa. Então, para mim, é gratidão o que eu tenho. Pelas tuas entidades, pelo povo que tu governou e concordou que estivesse na tua casa, e doutrinou, e recebeu, e educou. Então, eu gostaria que o senhor passasse essa mensagem de esperança para quem vem nessa trajetória atrás do senhor, para crescer, para quem não entendeu qual é a moral da religião. É, aquilo que eu estava dizendo, né? A moral da religião é merecimento. Merecimento. Se a gente não tiver merecimento, a gente pode ter qualquer tipo, né? A gente pode ser iniciado, reiniciado, enfim, burido, reburidado, o que quiser, pronto, mas se não tem merecimento, não adianta. Eu sempre estou dizendo para todo mundo que o merecimento é a chave peça, pelo menos da minha casa, tá? É a chave peça. Depois aí, respeito, dignidade, né, e caráter. A gente tem que ter isso aí. Né? Eu posso sair da minha casa de religião e ser qualquer outra coisa que eu queira. Posso ir para um baile, posso me divertir toda uma noite, mas ali dentro, aquele momento, é um momento meu, dos meus orixás, da minha umbanda, da minha quimbanda. A gente tem que ter isso aí. Né? A gente tem que ter essa discernimento das coisas. E eu sempre estou dizendo, muitas vezes eu quero estar em outro lugar. Quero estar em outra festa, mas se eu tenho aquele compromisso para mim me basta. Eu tenho que estar ali. Como hoje a gente tem compromisso, agora daqui a pouquinho mais a gente tem compromisso,
eu tinha uma festa para ir, não vou ir porque eu tenho compromisso, é um compromisso que eu já fiz, é um compromisso com o meu povo de Exu, eu preciso estar lá e eu vou estar, porque é aquilo que eu decido para o momento. As festas virão outras e mais outras, a gente vai se encontrar e aí assim vai ir. Vou te botar numa saia justa. Te compromete a vir daqui um mês conversar comigo de novo, 1,5 meses, vamos dizer assim? Ué, vamos? E aí, sabe por quê? Porque perto de dezembro eu quero falar sobre a mãe Oxum. tá, vamos então. Vamos falar sobre a senhora, sua mãe, Vamos. e o quanto ela fez o senhor crescer como ser humano, como espírito, e abrindo portais futuros para o senhor. Vamos sim. Te agradeço, pai. Muito obrigada. Eu que te agradeço imensamente. Muito obrigada, pai. Muito obrigada pelo seu tempo, pelo seu axé, pelas suas verdades, pela sua história. Obrigada.